Programa Visão Espírita. Apoio: Livraria Espírita Guilom Ribeiro. América Chaves Seguros. E Precision Hospitalar, distribuidora de medicamentos. O programa Visão Espírita pede licença para entrar no seu lar e levar-lhe uma mensagem de fé, de otimismo e de esperança. O programa Visão Espírita tem a grata alegria de receber Charles Kempf. Ele é engenheiro formado na École Nationale Supérieure de Minas, de Paris, trabalha no movimento espírita desde 1991 e trabalha no Movimento Espírita Internacional desde 1994. É presidente da Federação Espírita Francesa, membro do Movimento Espírita Franco desde 2014, membro do Comitê de Redação da Revista Espírita Francesa, membro do Grupo de Trabalho de Enciclopédia Espírita e um pesquisador sobre a história do Espiritismo e Allan Kardec. Charles Kempf, seja bem-vindo ao programa Visão Espírita e, por favor, me corrija no francês algumas falas que ficaram impróprias. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Dependendo dos ouvintes, em que região do mundo e que tempo, né? Poderão assistir a essa live. E eu agradeço muito por essa oportunidade, né? De participar dessa emissão, dessa entrevista Visão Espírita. Charles, para que o nosso amigo telespectador e amigo ouvinte, né, uma vez que o Visão Espírita também está na web rádio Verdade e Luz, o que o levou a aceitar o Espiritismo? Olha, na realidade, o meu primeiro contato com o Espiritismo aconteceu no Brasil, quando eu estava morando nesse país, né? Entre 1982 e 1990. E foi mais ou menos por volta de 1985, 1986, né? E naquela altura tivemos um contato, uma pessoa, né, conhecida nossa, que estava com problema de psicológico, né? Sofreu uma injustiça muito grande numa universidade, de uma professora, e acabou caindo em depressão, tendo problemas sérios, né? E que os psiquiatras não conseguiam resolver, nem os remédios conseguiam fazer ela dormir, né? E a partir daí, a coisa foi piorando, né? E essa pessoa, uma noite, né, me acordou falando dela à terceira pessoa com uma voz que era diferente da voz normal. Eu disse, pronto, agora sou eu que estou ficando louco, né? Mas a inspiração naquela hora foi boa, né? Fomos atrás de, vamos dizer assim, os recursos alternativos, né? E no livro telefônico lá do Recife, que eu morava na época, encontramos a Federação Espírita Pernambucana, onde fomos recebidos, foi um atendimento fraterno, né? Como vocês chamam, que foi de uma maneira que me tocou profundamente, né? A gentileza, a calma da pessoa, o fato de chegar naquele ambiente, de já ver a pessoa se sentindo melhor, o passista que veio para dar passe totalmente gratuitamente e assim por diante, né? Isso realmente me tocou, né? Quer dizer, foi o atendimento fraterno que me fez pensar, atrás de atitudes como essa, deve ter um ideal muito forte. E foi depois, né, conversando, que na livraria da Federação lá, que eu comprei os livros de Kardec e comecei a ler os livros de Kardec em português, né? E o que me tocou, então, foi a consolidação, vamos dizer assim, da minha adesão ao Espiritismo, veio pelo estudo aprofundado, né, que eu fiz pessoalmente, né, sozinho, da codificação espírita, né, e das obras complementares,
bem como participação regular das palestras e das atividades lá daquela federativa. Foi assim que eu cheguei, né, a conhecer e também a aceitar o espiritismo, né, pela fé raciocinada, né, que ele traz, né, que contrastava, né, com a fé cega que eu tinha recebido na minha educação como católica, né, onde, chegando na adolescência, várias perguntas não obtiveram respostas, e essas respostas estavam justamente, né, e muito mais ainda, né, nos livros da codificação. Charles, você morou no Brasil por um tempo, você tem nacionalidade francesa, e a Europa é um país muito integrado, como a gente conhece a questão da comunidade europeia, né? Há uma integração muito grande, né? E você falou na palavra fé. Como percebia a fé na Europa no século XX? Como vê a questão da fé agora na Europa no século XXI? O que você percebe no continente europeu? Olha, a fé, que era o tempo, né, antes justamente que eu conhecesse a fé raciocinada, a fé era geralmente sinônimo de algo, né, que a gente aceita, mesmo que a gente não entende, né? É a tal da fé cega, né? A gente recebe, vamos dizer assim, os propósitos, os ensinos, né? E a gente, esses ensinos podem ser verdadeiros ou falsos, e pela fé a gente deve aceitá-los, né? É essa imagem, né, que a gente tem da fé cega, né? E a fé também está ligada ao dogmatismo religioso, né, que tem uma percepção, né, fora aqueles adeptos religiosos, né, que aceitam justamente esse tipo de fé, esses dogmas, a outra parte da população ou rejeita ou pelo menos se torna indiferente, né? E há também esse outro aspecto dos abusos, né? Quando a gente começa a falar de dogmatismo, de religião, a gente pensa em Inquisição, em fogueiras, em tantos abusos, né, que foram cometidos pelos representantes oficiais das religiões durante esses 2 milênios, né? Pelo menos, né? Que geraram uma rejeição, geram ainda hoje uma rejeição muito grande na população europeia. Isso foi no século XX, mas continua hoje, né? Porque essa fé cega continua uh, vigente, né? Tem com muitos adeptos, e a gente vê mais recentemente, né, o integrismo, por exemplo, você vai no Afeganistão, alguns países como estes, né, onde continuam esses abusos, ou abusos até piores ainda, né, que são totalmente injustificados, né. Agora, no século XXI, para ser mais exato, não é uma diferença de um para outro, né, mas é mais uma que está se enfraquecendo, né, essa fé cega, está sendo substituída aos poucos, né, desde o final dos anos né, do século XX, por o que a gente chama de movimentos neoespiritualistas. Né? Tem o espiritualismo racional, tem o espiritismo, mas também tem o budismo, tem todas essas religiões e espiritualidades orientais e muitas, muitas outras. São centenas de movimentos e de correntes neoespiritualistas aqui na Europa. E a característica delas é justamente, e do público que adere, é justamente essa grande diversidade, e também as pessoas daqui exigem muita liberdade. É que um pouco que nem na TV, agora a cabo ou pela internet, né? A gente tem um controle e pode mudar entre 500 canais, né? E é mais ou menos assim, a pessoa hoje vai participar de um evento, de um movimento, porque interessa, no dia seguinte vai participar do outro, né? E as pessoas assim ficam passando de uma para outra, o que tem um inconveniente também, que raramente elas chegam a aprofundar realmente em uma delas, né? Então, essa situação é nova, né? E a partir daí, essa fé se torna mais uma fé livre, vamos dizer assim, né? As pessoas realmente vão mais pelo ressentido, pelas afinidades, aliás, né?
não hesitam a passar de um movimento para o outro. Por isso que ainda existem hoje pessoas que seguem a fé cega, né? O dogmatismo religioso, mas esse número vai diminuindo. O que nós conhecemos de fatos históricos, né? Até porque nós somos o lado ocidental do mundo, né? É o pouco da história mais presente para nós. Para o historiador, a história mundial como um todo. Não dá para dizer que não houve noite de São Bartolomeu, né? Não dá para dizer que não houve conflitos religiosos na ilha, na Grã-Bretanha, né? Não dá para dizer que não houveram na Polônia conflitos tão intensos, e assim nós vamos desdobrando esses conflitos por toda a Europa, na Espanha, em outros vários países, né? Tudo isso provavelmente criou, pelo que você nos diz, uma cultura de resistência a esses fatos, mas também houveram, né, bons fatos, boas produções, bons conteúdos, né, boas educações, boas disciplinas. Né? Você acha que todo esse contexto histórico é a causa principal que repercute hoje na Europa, no continente europeu de um modo geral, quanto à questão que a gente pode dizer até que há um certo distanciamento das crenças, das religiões, né? Nós temos templos religiosos maravilhosos na Europa. Quando se podia, cheio de turista. Você nunca via ninguém fazendo a sua prece, né? Lugares que cabem mais de 3, 4 mil pessoas. Edificações maravilhosas, né? Eu escutei uma vez um comentário que me chamou muita atenção, né? Esse templo aqui, ele é maravilhoso. Quantos sucumbiram a que peso de dor e de sofrimento para fazê-los? Então, isso, né, pesa na cultura de um povo. Será que isso está repercutindo até hoje, passado tanto tempo, Charles? Apesar do que passou tanto tempo, né, as instituições religiosas tradicionais não mudaram tanto, não se adaptaram tanto assim, não, né? Quer dizer, as posições continuam. Você viu, por exemplo, o Brexit, né, que jogou um pouco de lenha no fogo lá na Irlanda do Norte, né? Houve alguns distúrbios, né? A situação lá ainda continua sensível e delicada, né? Mais recentemente, a gente viu o bispo lá de Munique, né, que se demitiu por causa de escândalos de pedofilia dentro da igreja que ficaram acobertados durante muito tempo. Quer dizer, de uma certa maneira, os escândalos, entre aspas, né, continuam, né? E todos esses abusos, muitos abusos, né, guerras, foi guerra de religião em nome de Deus, né, os cruzados, né, Deus que é a Trindade, né, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né, em nome de Deus, de Jesus e do Espírito Santo. Então, tudo isso deixa aí uma imagem negativa, né, da religiosidade, da religião dentro da população europeia. E a Revolução Francesa teve como objetivo principal, né, de o povo se libertar dessa dominação, dessa opressão, dessa ditadura, não somente dos reis, mas também dos aliados dos reis, que eram justamente os sacerdotes, os religiosos, né? E isso explica por que a palavra religião em francês, no sentido comum da palavra, tem uma conotação muito pejorativa na maioria das pessoas na França e também na Europa, né? E é por isso também que depois, um século mais ou menos depois da Revolução, né, o Estado francês constitucionalmente se tornou um Estado laico, ou seja, deixa cada um livre de crer, de ter a crença religiosa que ele quiser, mas que não aceita de jeito nenhum a influência ou as pressões religiosas dentro dos assuntos públicos ou governamentais, né? E tudo isso contribui, é uma reação, vamos dizer assim, né, a esses abusos religiosos, né, que geraram a reação oposta, né, que é o materialismo que fica vigente ainda até hoje.
Mas mesmo assim, né, o governo francês, o Estado francês é laico, os maiores defensores da laicidade aqui na França, eles reconhecem que é necessário o ensino, né, de uma moral nas escolas, por exemplo, né, mas tem que ser uma moral universal e neutra. Então, não pode ser a moral, vamos dizer assim, do Evangelho, do Corão, tem que ser alguma coisa neutra e aceita por todos, né? E isso gerou, vamos dizer assim, né, tanto o materialismo como essa laicidade, tudo isso é uma reação desses abusos religiosos. E também a percepção negativa da palavra religião, que afeta muito a imagem do espiritismo quando o espiritismo é apresentado como uma religião aqui. Quando se apresenta o espiritismo como religião numa palestra, por exemplo, você vai ter pessoas levantando e saindo da sala. Que fenômeno, qual é? Você tocou num ponto, e você como espírita, nós como espíritas, né, somos reencarnacionistas, né? E os espíritos que reencarnaram no velho continente, né, alguns inclusive depois foram exportados até para o Brasil e para outros lugares, eles de alguma maneira se envolveram em fatos e acontecimentos como guerras, conflitos religiosos, conflitos étnicos, fome, submissão social, domínios, entre tantas outras situações que esses espíritos se viram submetidos e tendo as suas consequências, sentindo em si as consequências disso. Será que ao longo de um tempo, né, passado tanto tempo, eles carregam aquela sensação de que foram abandonados por aqueles que seriam os representantes de Jesus? Eu queria, como você falou bem no início, eu queria lembrar que os espíritos que se reencarnam no velho continente, ou no Brasil, ou no Oriente, são os mesmos, né? Uma vida a gente se reencarna aqui, a outra vida a gente se reencarnar, são os mesmos espíritos, né? A diferença é justamente são os atavismos, né? A parte da educação, da cultura, né? Que ficou impressa quando encarna de maneira diferente, quando é encarnador aqui ou do outro lado. Então, não tem essas coisas de ter um espírito melhor aqui ou ali, né? São todos os mesmos espíritos. A questão, tanto assim, não é se sentir abandonados pelos representantes de Jesus, né? Essa percepção bem clara, né, de uma diferença, né, entre os preceitos do Evangelho e a atitude desses representantes religiosos, né, que não está condizente. E aqui na Europa, o faça o que eu digo, mas não faça o que eu faça, é uma coisa que gera uma rejeição imediata, né? Mas, assim mesmo, né, todos esses abusos tendo sido cometidos em nome do próprio Jesus, né, da Deus, da Trindade, isso prejudicou também a imagem de Jesus. Então, hoje a gente tem que realmente reconciliar as pessoas com Jesus. Ou seja, não falar de Jesus em primeiro lugar, mas falar da moral universal que a gente encontra nos evangelhos, né? Ama teu próximo como ti mesmo, faça o próximo que queria que o próximo fizesse para ti. Essa moral é aceita pelas pessoas, né? Mas as pessoas não reconheceram essa moral nas atitudes, né? Tudo que foi cometido em nome de Jesus, né, também deixou, vamos dizer assim, um frio. Era totalmente minha situação, né? Antes de me tornar espírita. Eu tinha uma imagem bastante negativa de Jesus, por causa de todos esses abusos, né, que prejudicaram a imagem dele, né? Hoje, né, com o Espiritismo, explicando realmente quem Jesus foi, né, e que ele não é Deus, e também eliminando todas essas interpretações equivocadas que a gente sofreu, né, durante séculos ou até milênios, voltando novamente à fonte dos ensinos que Jesus nos deixou, né? Aí sim a gente consegue reverter essa imagem, né? Porque as pessoas vão aceitar, né? Mas tem que, quer dizer, a maneira de apresentar, né? Se você fala de Jesus no Brasil, ou talvez em Portugal, né? As pessoas começam a chorar. Aqui não é assim, não. As pessoas começam a olhar, quem é essa aqui? É um messianista, isso, é aquilo, mais uma religião, né?
Não é assim que funciona, né? É mais pela moral, o bem, né, as leis naturais. Isso são temas que justamente que passam, né, que as pessoas aceitam, né? E os abusos religiosos, como eu já falei, né, geraram uma reação oposta, né? Dando lugar ao materialismo, positivismo, cientismo, né? Que é dominante até hoje, né? Faz quase 2 séculos, né? Que nós estamos sob, pelo menos nos meios intelectuais, né? Na influência de um paradigma materialista, né? Que ainda vai levar algum tempo para cair, né? E se tornar, ser substituído por um paradigma espiritualista. É por isso que hoje a gente precisa voltar para o espiritualismo em geral e para valores éticos e morais universais, e não especificamente do Evangelho, do Corão, né, aqueles universais, né, aceitáveis por todos os humanos, independentemente da religião que eles seguem. Charles, eu quero continuar dividindo com você reflexões sobre a forma pela qual nós estamos ajudando quem está do lado de cá do Oceano Atlântico ou no mundo a perceber algumas coisas e a refletir sobre elas, né? Porque às vezes a gente tira o contexto histórico, o contexto do consciente coletivo que envolve a todos nós, né? A Europa praticamente colonizou o mundo, né? E junto com isso, como você bem colocou, a instituição religiosa aliada ao poder, motivo pelo qual também ela se multiplicou sobre a face da terra, porque ela se aliou ao poder àqueles que tinham o mando, o comando, né? A Europa, o mundo hoje deve à Europa sua colonização em várias partes, né? O seu conteúdo cultural, tudo aquilo que ela pôde levar. Só que levou isto, mas aqueles também que lá estão perceberam, né? Uma questão de colonização, de expropriação de riquezas, de conflitos religiosos, de uma série de situações de catequização, essa palavra, né? Naqueles outros ambientes isto aconteceu, né? Nós temos uma parte muito triste da história, são as próprias cruzadas, que foram outras situações dramáticas, né? No seu entender, na sua reflexão, isso de alguma forma também, aqueles que aí estão, ao perceberem como protagonistas destas situações, percebem que a responsabilidade foi da crença que eles tinham e não das atitudes que eles tomavam, e aí, de alguma maneira, se responsabilizam por isto ou não, e se distanciam de Deus, se distanciam de uma crença, se distanciam de uma fé? Sim, claro, é porque, mais uma vez, né, os ensinos é uma coisa, as atitudes têm que ser condizentes com os ensinos, né, com a doutrina, com a religião que a gente, com os princípios fundamentais da religião que a gente abraça. Se for diferente, não funciona, né? E o outro fator aí nessa pergunta, né, no caso da catequização e da imposição da fé, é que, como Kardec escreveu, né, o Leon Denis disse, né, o Espiritismo ensina, ele não impõe nada, né? Uma fé, né, não se impõe pela força. Uma fé se ensina, né, de maneira racional, com argumentos, com respeito, né, deixando a pessoa refletir, né, indo justamente na direção dessa fé raciocinada e também ensinando as pessoas a serem autônomas, a analisarem por elas mesmas, né, as leis naturais, os preceitos da fé, para elas poderem livremente aderir ou não a esses preceitos, né, e podendo também questionar em caso que eles tiver dúvida, né. Não é pelos argumentos e não pela força, e menos ainda pela violência, que se adquire ou que se impõe uma fé, né? Infelizmente, ainda podemos ver hoje, como eu já disse, né, movimentos religiosos integristas, como um país como o Afeganistão, muitos outros, infelizmente, né, impondo uma fé cega e condicionando até as crianças muito pequenininhas nas escolas, né, fazendo essa lavagem cerebral e tudo, né. Nosso mundo ainda tem essas
essas coisas justamente equivocadas. E, por outro lado, muitas pessoas na Terra ainda precisam de ter alguém de confiança que diz a ela o que elas devem crer e não crer, ou seja, elas precisam de uma abordagem heterônoma, né, de alguém que diz o que elas devem fazer. Só que essa proporção vai diminuindo, né, e a proporção daquelas que querem entender, que querem uma abordagem racional e autônoma, está aumentando. E claramente, né, o futuro, a tendência para o futuro é justamente sair dessa heteronomia para entrar nessa autonomia, né? E esse tempo, né, da fé cega vai acabar aos pouquinhos passando de acordo com a evolução da humanidade. E Kardec realmente ele foi um pouco vanguardista, né? Tinha um pouco adiantado sobre seu tempo, né? Trazendo essa fé raciocinada na codificação. Charles, é muito agradável essa conversa, esse contexto histórico, porque às vezes nós espíritas brasileiros somos muito presos a nós mesmos e às vezes, apesar de termos a fé raciocinada a nosso dispor, nos comportamos em determinadas situações como uma fé cega. Né? Mas estamos no caminho, eu acho que gradativamente a integração do espiritismo com as culturas, né, com a cultura mundial, porque o espiritismo não pode fechar-se em si mesmo, sem se integrar a todos os contextos, para que ele possa, de alguma maneira, levar as suas o seu conteúdo, né, de forma abrangente, que esta é a grande proposta de Allan Kardec, que a gente possa difundir de forma respeitosa. Nós, chegando ao final desse primeiro programa Visão Espírita, já te agradecendo por disponibilizar esse tempo para nós aí direto da França, bendita tecnologia, bendita internet, né, que nos propicia esse diálogo. Te pedimos que deixe no encerramento desse primeiro programa Visão Espírita com você uma mensagem ao nosso telespectador brasileiro. Eu queria agradecer justamente pela oportunidade de ouvir-me, né? De ouvir vamos dizer assim, um nativo europeu que conhece também um pouco a cultura brasileira por ter vivido 8 anos lá, né? E justamente chamando a atenção, né? Sobre essas dificuldades e essas questões que são mais questões de forma do que de fundo, né? Fora, claro, como eu disse, as posições hegemônicas ou outros que são as atitudes que não condizem com a doutrina que a gente abraça, né? Mas geralmente são mais questões de forma, né? Mas são extremamente importantes justamente para não cometer equívocos na difusão do espiritismo aqui na Europa e para não repetir os erros do passado, né? Prejudicando a imagem do espiritismo por uma abordagem inadequada, até na forma, né? E nisso que a mensagem que eu estou tentando transmitir, né, chamando a atenção sobre essa questão, né? O copy-paste do que deu certo no Brasil não está dando certo aqui, claro, né? Porque já faz décadas agora que se tenta, né? E realmente tem que fazer uma abordagem, ouvir mais as pessoas daqui mesmo, né? Sobre a melhor maneira de abordar a questão. Muito obrigado, Charles. Te agradecemos. E a você, amigo telespectador, pense, reflita, como nós sempre o fazemos, né? Que é uma das propostas do programa Visão Espírita. Qualquer fé, qualquer crença que lhe faça bem, tem que lhe assegurar a liberdade, o direito de escolha de ir e vir. E se tem algo que a liberdade sempre se norteia de forma muito equilibrada, é quando fazemos tudo com o mais envolvido e grandioso amor. Pensemos nisto. Até o próximo programa Visão Espírita. Programa Visão Espírita. Apoio. Livraria Espírita Guilom Ribeiro. América Chaves Seguros. E Precision Hospitalar, distribuidora de medicamentos.